Depois do INSS, a Caixa Econômica é o órgão público que mais responde a processos na Justiça Federal. Em boa parte desses casos, os autores são pessoas que querem negociar dívidas. É que com a lógica de juros praticada hoje no Brasil, é difícil chegar a um acordo diretamente com o banco. Não são raros os casos em que a conciliação só acontece depois de uma intervenção da Justiça. Na sala de audiências, o desafio é chegar a um acordo com quem está do outro lado da tela. O valor da parcela em 48 meses ficaria em R$ 776,21. No caso desse mutirão, o esforço concentrado foi organizado pela Justiça Federal com a intenção de encerrar processos envolvendo dívidas bancárias junto à Caixa Econômica. Eles são processos que estão aqui em segundo grau, aqui no tribunal, na vice-presidência. Esses processos foram enviados para a Caixa, então assim, os procuradores da Caixa realizaram um filtro, assim, o que poderia ser conciliado, e aí chegou num número de 300 processos. Quando uma pessoa concilia, ela recebe, não deixa de receber o que ela veio buscar do judiciário, e o judiciário promove essa conciliação como uma das formas de solução de conflito. Claro que a conciliação não exclui a decisão adjudicada. Tem determinadas demandas que se faz necessário que o juiz decida, pela característica da demanda. Mas tem muitas outras que são passíveis de negociação. A novidade desta vez é que as negociações foram feitas por videoconferência. Uma delas discutiu a situação de uma professora aposentada de 78 anos. Nossa equipe conseguiu contato via Skype com um advogado dela que mora em Maringá, no Paraná. Ele conta que a dívida, que em 2008 era de R$ 57 mil, chegou a R$ 2 milhões. Eles consideraram como se fosse uma evolução da dívida, como se tivesse a conta aberta ainda. Considerando aí o cheque especial, e como a taxa de juros ainda em 2008 era bem alta, chegou a esse valor. Não havia nenhuma penhora de bens da dona Yolanda, até porque ela não tem bens no caso. Se trata de um contrato de cheque especial. E que a gente sabe que os contratos de cheque especial são contratos sem nenhuma garantia, em que a pessoa vai lá e simplesmente sai utilizando o seu cheque especial. E por conta disso, as taxas de juros são muito elevadas. Com a intervenção dos conciliadores, credor e devedor entraram em acordo. O valor caiu para R$ 25 mil, que a aposentada deve pagar em parcela única. E a dona Yolanda tem mesmo motivos de sobra para comemorar. E não é só pela redução no valor do débito. Um levantamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aponta que apenas 10% dos processos que envolvem esse tipo de dívida terminam em acordo. Algumas dificuldades explicam esse baixo índice de conciliação. A principal delas é a financeira. A Caixa tem um limite até onde ela consegue chegar na proposta, E sempre tem um valor de entrada que tem que ser apresentado, que é bastante difícil de abrir mão. Nós tentamos sempre jogar esse valor para um parcelamento. Mas tem sempre um valor de entrada que dificulta, e os parcelamentos a Caixa vem dando até 120 vezes. Eles fazem entre 60 e 120 vezes, com os juros baixos. Quando o assunto são os juros bancários, é mesmo difícil entender e, principalmente, concordar com as contas do banco. Pedimos a esse economista que fizesse um comparativo entre a caderneta de poupança e o cheque especial. Uma pessoa que aplicou R$ 100 em julho de 1994 na caderneta de poupança, hoje teria um saldo de R$ 923. Mas, se na mesma época ela tivesse feito um empréstimo de R$ 100 com uma taxa de juros de 2,5% ao mês, hoje teria uma dívida de R$ 39.371. Por isso, para evitar sustos e contas astronômicas, o melhor mesmo é resistir às tentações dos empréstimos. Dois momentos são importantes do cidadão refletir. Em primeiro lugar, as taxas de juros são a maior armadilha que o cidadão tem no Brasil. Nós estamos falando que o Brasil é um dos países de maior taxa de juros. O fato da nossa taxa Selic hoje está em 11% e isso onera demasiadamente os financiamentos e empréstimos. O segundo entendimento é não solicitar, não buscar, não fazer contratos de empréstimos, de financiamento com taxas de juros elevadas.
Já quem não conseguiu resistir a esse tipo de armadilha, a única alternativa pode ser a conciliação. Para ela foi tirando o peso das costas, foi um alívio.